Boa tarde, meus queridos alunos. Pois então, cá estamos nós de novo e nós vamos, a partir de agora, dar início à nossa aula de geografia. E nossa aula de geografia, a gente vai tentar relembrar um pouco daquilo que a gente aprendeu na aula passada e acrescentar algo novo para essa aula aqui. Bom, Vini, quem é? Vini é Vinícius? Vinícius do quê? De que classe que você é, Vinícius? Eu preciso marcar seu nome, eu acho que eu não tenho seu nome marcado aqui, que você participa da minha aula, tá bom? A Lívia Moreira também, eu quero saber quem que é que está aí para eu poder anotar o nome, tá bom? Que não sei se é o nome dela mesmo, tá bom? O Vini e a Lívia, por favor, coloque o nome aí no chat e a série para mim ver se eu tenho anotado, tá? Senão, na hora de fechar a nota, eu não vou levar em consideração que vocês estão assistindo minha aula. Tudo bom? Oi, professor. Legal, eu tô bem. Coloca seu nomezinho e sua série aí para mim saber quem que é. Ah, seu nome é Lívia mesmo? De que série que você é, Lívia? Você já assistiu alguma aula minha? Não? Coloca aí para eu saber, tá? Para eu anotar lá. Tá bom? Sexto B? Então, ótimo que o sexto B está aqui. Mas sexto B eu nem dou aula de geografia, mas os exercícios que estão lá para colocar para vocês fazerem são os meus exercícios, tá? Ah, isso daí, tem que assistir mesmo. Porque daí você entende melhor que o J, como ele está de licença, os exercícios que estão indo para o sexto B é o mesmo que está indo para o A, para o B, para o C, para o D, que eu dou aula nessas outras classes de história, né? E como aqui o grupo é de geohistória, o pessoal de geografia também vem tudo para cá para aprender, tá bom? Seja bem-vinda, tá bom? A mesma coisa tá valendo pro Vini também, Vini. Vini, que série que você é, Vini? Vini SZ. S2, coraçãozinho? Ah. Bom, pois então, nós vamos falar da geografia. Quando a gente está falando, por exemplo, da formação da Terra, a gente vê você mesmo, Vini. Coloca que série que você é aí. Tá? Seu nome é verdadeiro. CC. E coloca também o seu nome. É Vinícius? Aí, eu vou procurar lá seu nome. Vou pintar seu nomezinho lá, que você sempre está assistindo minhas aulas, tá bom? Pra você não ficar para trás. Daí o seguinte. A gente aprendeu a respeito da Terra. E a Terra foi formada, né? Ela era um monte de lava, né? Como a gente viu, que mostrou no outro vídeo que estava parando, não sei, acho que a minha internet que está muito devagarzinha, né? Hoje de manhã deu pau também, mas fazer o quê? A gente tem que trabalhar com o que tem. Tudo bom, Karen? Karen, eu quero saber de você, se você vai fazer as atividades. Ah, então no final você fica aí, Karen, para a gente pegar e ver se elimina uma matéria, tá bom? Eu quero eliminar suas matérias o mais rápido possível também, tá bom? Então no final não vai embora, fique aí para a gente eliminar uma atividade, tá bom? Não, vamos ver o que você assistiu e depois a gente conversa, tá? Deixa só ficar para o final. Daí é o seguinte, quando a gente vê a formação da Terra, é bom ajudar a mãe. Então, quando a gente estava falando da formação da Terra, por causa da gravidade, a gente tinha uma bola de lava no espaço, voando no espaço. E daí essa bola de lava, ela esfriou e formou a crosta terrestre. Daí formou depois a atmosfera, depois veio os seres vivos, daí formou a tal da biosfera. E daí hoje a Terra, para efeito de estudo, a gente divide em três. A atmosfera, litosfera, que é a parte sólida, e a hidrosfera, que é a água. Bom? E a gente está agora partiu para o estudo da litosfera. O que é litosfera? É a parte rochosa, é a parte dura desse geoide chamado Terra. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer com vocês é dar acesso a vocês ao texto que está sendo colocado para vocês. Esse texto já está no site do Newton Pimenta, tá bom? Eu já fui lá verificar hoje e está lá bonitinho, começa assim com aquela foto da biosfera e tal, que a gente viu a biosfera, a gente não viu a litosfera ainda, tá? Então vamos lá, eu quero ver se eu consigo partilhar com vocês esse vídeo, tá bom?
primeiro agora o texto, depois nós vamos ver se vê esse vídeo, tá bom? Que fala referente a isso daí. Vamos ver se vai rodar o vídeo, que ontem estava... Depois da hora de editar, eu vi, o negócio estava meio ruimzinho. Bom, daí é o seguinte, eu quero mostrar para vocês esse texto, que é o texto que está colocado para vocês lá no site da escola. Todo mundo está vendo esse texto que está aqui? Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo, sim. Isso aí, Lucas. Beleza. Se o Lucas está vendo, então quer dizer que todo mundo está vendo. Legal. Pedro está vendo, ó, todo mundo está vendo. Legal. Daí é o seguinte, nesse texto que a gente tem aí, tá bom, Lucas, eu vi que você viu já, tá ótimo. Pode parar. Daí o negócio é o seguinte, eu tenho nesse texto aí, você ri, né, molecote? Eu tenho nesse texto aí, tá assim, ó, lá no começo dele, ó, vocês vão lembrar, tá lembrado? Da litosfera? Olha lá, olha lá. A biosfera, ó, fica aqui no meio, entre a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Juntando essas três esferas, forma a biosfera. Aqui a gente tem, do outro lado, a gente tem também, mostrando cada um, ó. A atmosfera, ó, é aquilo que está circundando na Terra. A criosfera, que eu falei, que é a parte de água que é congelada, ó, fica nos polos, né? Ou então em cima das montanhas altas, onde tem gelo, que seria a hidrosfera congelada, né? E a parte dos países aqui, ó, a gente vê é a litosfera. A biosfera é onde se junta tudo isso, tá? E é onde a vida é possível ser vivida. E daí a gente tem aqui, ó, a biosfera, que falou tudo que é a respeito da biosfera, e o nosso enfoque de hoje é a chamada litosfera, tá? É a parte rochosa da Terra. A litosfera é a camada superior e rígida da Terra, aquela parte dura. Apresenta temperaturas inferiores à relação às demais porções do planeta e certa mobilidade em sua estrutura dinâmica. Ela costuma estar associada à crosta terrestre, por também ser uma fina camada que compõe a estrutura superficial da Terra. Ou seja, embaixo do mar, a gente tem litosfera também? Tem, que é a parte dura que tem debaixo do mar. Em cima dessa litosfera que tem embaixo do mar, fica o mar, fica a hidrosfera, e embaixo da hidrosfera, da água do mar, é duro, tem terra, é a crosta terrestre. Ali também é litosfera, só que ela é coberta pela hidrosfera, pela água. A camada da litosfera encontra-se acima da astenosfera, ou seja, se você cavar a Terra, antes de chegar lá no núcleo da Terra, onde é muito quente, você vai encontrar uma camada mais pastosa, que seria, sabe, a camada que fica embaixo da crosta terrestre. É lá dessa astenosfera que às vezes explode e forma um vulcão, tá bom? Mas vamos lá. A astenosfera é uma camada que apresenta as rochas em um estado mais pastoso, em função das elevadas temperaturas presentes no interior do planeta. A zona de encontro entre a litosfera e a astenosfera, apresenta uma isoterma, ou seja, uma temperatura constante, que é de aproximadamente 1.200 graus. E olha que a gente não está nem lá no centro da Terra, hein? Então, conforme você vai cavando, a cada, acho que 1 quilômetro, aumenta 1 grau, ou meio grau, entendeu? Conforme você vai cavando na Terra. A crosta terrestre, quando atravessar a crosta terrestre, tem mais ou menos uns 40 quilômetros de terra. 40 mil metros. É coisa pra caramba, hein? Metade do caminho daqui até São Paulo, digamos assim, no mínimo. A gente vem aqui. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. A estrutura dessa camada
encontra-se na confluência entre as rochas e minerais, tá? Antes de chegar nos minerais, tá ali, ó, onde se juntam os minerais e as rochas, é essa estrutura chamada astenosfera. Na verdade, os minerais em aglomeração compõem rochas que juntas compõem a litosfera. Entre os minerais, os que têm mais, né, predominantes são o silício, alumínio, magnésio, havendo também uma centena de outros tipos, né, de minérios menos presentes. Tem menos, mas tem também. Muitos deles valiosos para as atividades humanas, como o ouro. Também tem lá. Já entre essas rochas, há 3 tipos principais, com base em uma classificação elaborada a partir das respectivas formações, como que a rocha foi formada, tá? Eu vou falar para vocês, ó. Essas rochas são chamadas de rochas ígneas ou magmáticas. Uma rocha magmática é aquela formada pela lava do vulcão, pelo magma do vulcão. Tem as rochas metamórficas, que são rochas que elas podem se transformar, tá? Ela é sedimentar, daí por causa da temperatura, ela se torna um outro tipo de rocha, tá? E as rochas sedimentares, que são feitas de sedimentos bem pequenininhos. Você já viu algumas pedras que você esfrega no chão, assim, ó, elas se dissolvem? É uma rocha sedimentar, porque ela é feita de pequeninos sedimentos. Essa matéria que eu estou falando para vocês, né, que fala da formação do relevo, das rochas, né, como compõe o solo, isso também você pode estar aprendendo em ciências. Muitas pessoas aprendem isso daí em ciências. Alguém já aprendeu em ciências isso? Ou não? As camadas da Terra, até chegar no núcleo da Terra? Se eu achasse... Quem que é professor de ciência de vocês? Coloca aí no chat aí para mim saber, tá bom? Eu vou ver se eu falo com ela, vou ver se ela faz uma aula conjunta comigo para explicar isso legal para vocês, da formação das rochas. Normalmente, quando eu estou na aula presencial, a gente acaba fazendo um painel com as rochas, né? Cada um vai lá, pega uma pedrinha, uma rochinha, e a gente vai classificando ela conforme o nome dela, conforme a formação dela. É que do jeito que a gente está aqui online, não dá para a gente fazer isso. Mas a gente vai conseguir fazer isso no tempo certo, pode ficar tranquilo. Bom, voltando lá para o nosso texto, tá assim. Há 3 tipos, magmática, aqui sedimentares. É importante salientar que a litosfera, em virtude das pressões e dinâmicas advindas do interior do planeta, porque o planeta, dentro do globo terrestre, debaixo da crosta terrestre, aquele negócio está em movimento. E a litosfera fica que nem se fosse boiando naquela rocha líquida. Fica boiando. Fica boiando, como se estivesse boiando. É o que a gente chama, tem um cara, ele elaborou uma teoria de que a Terra era tudo emendada e depois ela se separou. Se a gente olhar bem, quando a gente olha o mapa, parece mesmo que o Brasil, ele meio que encaixa na África. Porque um dia já foi comprovado que isso já foi encaixado. Só que como a Terra se movimenta, ela foi abrindo, e ficou do jeito que está hoje. Mas isso é um outro assunto, e é um pouco mais para frente que a gente vai estudar isso daí. Hoje, a gente vai estudar aquilo que a gente chama de elementos endógenos, ou seja, aquilo que interfere na formação do relevo, né? Formação do relevo, mas que está fora do centro da Terra, né? São o Sol, a chuva, o vento, esses elementos chamados de intempéries, eles que vão moldar o nosso relevo. Ou seja, uma montanha às vezes é alta e quando passa milhões e milhões e milhões de anos, aquela montanha ela vai ficando mais arredondada, até que chega uma hora que ela fica plana. Se demorar milhões de anos, sim, o homem ele conseguiu fazer esse processo acontecer mais rápido, né? Porque ele tem máquinas, tem um monte de coisa que, na verdade, ele acaba propiciando, né, essa formação de relevo, tá bom? Muito bem-vinda aí, tá? Quem chegou aí. Pode ficar tranquilo, puxa a cadeira, senta ali, ó, no canto ali, ó, pra você não atrapalhar, tá bom? Gabriela. Legal, Gabriela.
Só sentar ali no cantinho ali e ouvir a gente falar. Daí o negócio é o seguinte, essas rochas são chamadas de ígneas ou magmáticas ou metamórficas, tá? No próximo parágrafo. Além disso, a litosfera também se transforma a partir dos elementos disponíveis na superfície. São chamados agentes exógenos, ou seja, que fica fora da Terra, as camadas superficiais da litosfera, formando o solo e atuando nos processos erosivos. Sabe o que é erosão? Quem já morou aqui em rua que não é asfaltada? Deixa eu perguntar aqui, e eu quero ver no chat se tem alguém aqui que conhece uma rua que não é asfaltada. Ou se mora numa rua que não é asfaltada, ou se já morou numa rua que não é asfaltada, para eu perguntar uma coisa para essa pessoa. Quem daqui já morou numa rua sem asfalto? Professor, você tem alguma atividade para eu fazer para ganhar nota? Claro que tem, é só ficar até o final da aula que eu vou propor para você. O Lucas já viu uma rua de terra sem asfalto. Lucas, fala para mim, o que acontece numa rua que não tem asfalto quando chove? Vai lá, garotão, é a sua vez. Na casa da minha tia, tem aqui perto do bairro onde a gente mora, tem ruas que não tem asfalto. O que acontece nessas ruas quando chove? Quando dá aquela chuvarada? Sabe o que acontece? Abre um monte de buraco na rua. Mas já arrumaram. Então, fica um monte de buraco, Lucas. E uns buracos, muitas vezes, que se não for tampado, nossa, vira um negócio muito grande. Olha só, sabe quem que fez isso? A chuva. Então, a chuva é um agente modelador do relevo. Ou seja, a chuva vai modelar o relevo, vai fazer buraco, vai acumular terra, porque essa terra, quando sai desse buraco, ela vai parar em algum lugar. Então, ela moldou aqui e moldou também aonde ela foi parar, tá bom? Então, a chuva é um elemento. O sol, o calor, também é outro, porque o calor, quando esquenta, a rocha, ela se dilata. Daí, quando está frio, ela contrai. Quando está calor, ela dilata. Quando está frio, contrai. E nesse movimento, ela vai o quê? Se sedimentando, quebrando. Daí, quando cai a chuva e leva embora aqueles pequeninos sedimentos que acabam formando, sabe o quê? O solo. Você quer ver uma coisa diferente? A terra que a gente vê, né? Ela, com certeza, um dia já foi uma rocha. Professor, uma terra que a gente pisa já foi rocha? Já foi rocha. Não foi a semana passada, não. Isso daí, ó, levou milhões, bilhões de anos para acontecer. Então, ela foi se fragmentando aos poucos, até que virou terreno, virou solo, virou terra. Se você pegar a terra de perto e olhar na mão, você vai ver que ela é formada por pequenos sedimentos. Professor, mas o barro? Barro não é sedimento. Barro é sedimento, sim. É um sedimento mais orgânico. Restos de animais, de vegetais. Isso daí dá além da coloração, dá aquela característica de barro. Olha só que é diferente. A terra da argila. A argila você consegue até moldar. É um barro mais denso. Mas isso aí é formado pelas intempéries. Tá bom? Ó, ação da chuva, do vento e do sol. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos continuar a nossa leitura aqui. E já vai acabar. Ela a gente vai partir para outra. Com o passar de milhares de anos, né, montanhas transformam-se em planaltos, ou seja, um plano alto. Mas esse planalto, um dia também pode virar uma planície. Opa! Que vai desgastando o terreno, desgastando até que fique reto. Só que isso leva bilhões de anos. Bom? Aqui. E os sedimentos, né, as partículas, rochas e solos formados são depositados em locais, formando as bacias sedimentares, ou seja, você tem uma montanha, né, daí ela vai descendo, quando escorre a água, vai parar num lugar, onde? Num lugar mais baixo, e forma o quê?
uma bacia sedimentar, uma bacia de depósito de sedimentos. E é nessas bacias sedimentares que a gente encontra ouro, prata, né, o próprio ferro, porque esses sedimentos vão saindo da montanha e se acumulando em algum lugar. E é nesse lugar, na bacia sedimentar, que você vai achar o quê? Os metais, né? Esses sedimentos valiosos. Vamos lá. Podemos dizer que a litosfera é, sobretudo, um sistema dinâmico, porque não para nunca, tá? Pois encontra-se sempre em transformação, com a formação de novas formas de relevo, e o desgaste dessas, além de constante transformação dos tipos sólidos, com a constituição do ciclo das rochas, né? A gente vai ver mais para frente como que uma rocha, ela surge, depois ela se transforma, depois ela se transforma em outra rocha. Exatamente, ó. O granito, se você esquentar ele, né? Por exemplo, não é um fogão de casa, né? Mas quando esquenta assim, como um vulcão, né? Ela vai se tornar pastosa e ela vai acabar virando um outro tipo de rocha, entendeu? Ela de granito passa a ser uma rocha, digamos assim, mais trabalhada. Os sedimentos dela vai ser mais incorporado, daí ela vai se transformar numa outra rocha, por isso que se chama de rocha metamórfica. Mas isso é um outro assunto, a gente vai ver mais para frente. Calma lá. Qual é a diferença entre litosfera e crosta terrestre? Basicamente, a litosfera envolve a crosta terrestre e a camada mais superficial e resfriada do manto, aquela que já apresenta solidez e origina as primeiras rochas ígneas plutônicas, ou seja, que são formadas fora do vulcão. Mas a principal diferença entre litosfera e crosta terrestre é a forma com que a estrutura interna do nosso planeta é classificada. A parte mais profunda é o manto, a parte mais superficial é a crosta ou a litosfera. A crosta terrestre faz parte de uma conceituação que divide a crosta em manto e núcleo, além das descontinuidades presentes entre uma camada e outra. Já a litosfera faz parte da divisão que categoria, né, do planeta em litosfera, crosta, astenosfera, manto superior, mesosfera, manto inferior, e núcleo externo, a endosfera, tá bom? Continuando aqui, eu fiz questão de pegar essa fotinha e colocar para vocês, eu vou aumentar aqui para todo mundo conseguir enxergar melhor. Eu vou até tirar isso daqui, ó, para todo mundo conseguir ver. Olha a nossa Terra, o jeito que seria se não tivesse água. Olha lá. Deixa eu olhar para vocês aqui. Vocês conseguiram ver a Terra como seria sem água? Essa foto que eu coloquei aí não foi por acaso. Foi para vocês terem ideia de como seria a Terra se ela não existisse água. Ela seria uma rocha cheia de ondulações e não teria água, não teria atmosfera. Aquilo dali que está mostrando para vocês é apenas a litosfera, a camada rochosa da Terra. Vamos lá de novo, vamos ver e eu vou continuar a partir dali. Aqui. Voltando aqui. Todo mundo já consegue ver de novo, tá certo? Todo mundo já consegue ver de novo a litosfera? Então, isso daí é uma litosfera. Agora, gente, eu quero que vocês, a partir daqui, comecem a prestar um pouco mais de atenção. Olha só. O conceito de intemperismo está associado aos processos de degradação e decomposição de rochas no solo e dos solos. Quer dizer, intemperismo, o sol, a chuva, o vento, isso é intemperismo.
E isso daí está associado ao processo de degradação, ou seja, de desintegração da rocha, né, e dessa decomposição das rochas e da própria formação da terra, do solo. Por exemplo, se você vai na praia, aquela areia da praia, ela é original da onde? Veio do fundo do mar para lá? Claro que não. Se você olhar no mar, você sempre vai ter uma encosta, né? Aquela montanha, aquelas, sabe, a Serra do Mar. E lá na Serra do Mar tem o quê? Tem rochas. Essas rochas foram sofrendo com o intemperismo, com o sol, com a chuva, com o vento, desceram a montanha e se acumularam ali próximo do mar. Se a gente for entrando para dentro do mar, gente, é que vocês ainda não mergulharam, eu vou chamar qualquer dia vocês para fazer um mergulho no mar comigo. Daí o outro vai anotar. Mas vou começar, hein? Não. Bom, mas se você mergulhar no fundo do mar, sabe aquela areia do mar? Você vai nadando, 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 até uma determinada profundidade, vai ter aquela areia. Depois, mais profundo, não vai ter areia. No fundo do mar, a gente tem rochas, tem, sabe, um terreno assim onde não tem areia, que nem na praia. Tem umas verdadeiras florestas embaixo do mar. Verdadeiras florestas. Isso aí é uma coisa séria. Olha lá. O intemperismo é o processo de transformação das rochas por desagregação. Ou seja, é sólido e ela vai desagregando os sedimentos, né? Ou decomposição, né? Química, né? E de outras, dando origem aos sedimentos, que seria a rocha pequenininha, e interferindo em processos sedimentares, como a erosão, a diagênese, a pedogênese e formação dos solos. Esse negócio de pegar a rocha e sedimentar ela, transformar ela em pequenos sedimentos, o nome disso é pedogênese, que é a própria formação do solo. As rochas, ao florescerem, né, na superfície da Terra, elas se tornam expostas, né, ficam expostas às intempéries, não é? Ficar exposta a esses agentes, né, que são exógenos, são o que exterior à Terra, tá? Ou lavagem, né? Faz que nem uma lavagem, né, da rocha. E junto com essa lavagem vai levando o quê? Os sedimentos, tá? Além de permanecerem expostas às variações de temperatura, todos esses são considerados eventos intempéricos, ou seja, essa desagregação do vento ela acontece por causa das intempéries. Bom, esse intemperismo químico ocorre quando há uma decomposição dos minerais que estruturam essa rocha. Esses minerais transformam-se de primários para secundários. Por exemplo, os argilominerais. Quando uma rocha decompõe-se, o seu material transforma-se em argila pela ação da água. A água pega e traz ela e acumula numa bacia sedimentar. Lá nessa bacia sedimentar você vai conseguir essa argila. Temos aí um exemplo de intemperismo químico. Através da onde? Da água. A água que transporta. Tem um intemperismo físico, ocorre quando há uma desagregação ou quebra das partículas das rochas, sendo que as estruturas fragmentam-se em pequenos elementos, quando uma rocha se quebra em vários pedaços ou partículas de poeira. Temos um exemplo, o intemperismo físico. Existem vários fatores que controlam a ação desse chamado intemperismo. Os principais são o clima, o relevo, a composição da rocha-mãe, que o solo sempre vem de uma rocha-mãe, e o seu tempo de exposição e ação dos seres vivos. Ou seja, tudo que tem aqui em cima da Terra interfere na formação dessa rocha e também na sedimentação dessa rocha. O homem também interfere na sedimentação da rocha, professor? Claro, tudo isso que a gente usa para construir, um dia foi uma rocha. A gente sedimenta ela e depois a gente de colar ela. Colar no formato que a gente quer. O clima é o mais relevante fator de influência e controle desse intemperismo. Isso porque ele interfere na ação dos principais agentes para decompor essa rocha.
a desagregação dessas rochas, como a água controlada pelo regime das chuvas, a temperatura por causa do clima. Se chove muito em uma região, aumenta os casos de intemperismos químicos por causa da água. Se a estiagem, ou seja, uma seca prolongada, né, aumenta os casos de intemperismo químico. Retrai, volta, por causa do calor e do frio, ela acaba se desfazendo. Só que isso demora milhares e milhares e milhares e milhares de anos, até milhões de anos. Uma vez que as rochas e os solos desagregam-se em função desse calor. O relevo influencia o intemperismo através de suas fisionomias e disposições. Um exemplo é a declividade, ou seja, um terreno que é assim. O que acontece? Quando o intemperismo acontecer aqui em cima, sol, chuva, vai arrastar tudo que tem em cima para baixo. Então, a declividade, que essa declividade também interfere na formação do relevo. A composição da rocha-mãe, daquela rocha que iniciou o solo, é um fator muito importante desse processo. Isso significa que as rochas possuem minerais mais resistentes e tendem a ser igualmente mais resistentes às ações do intemperismo. Tem rocha que demora, mas demora, cara, para se desfazer. Por isso que tem algumas rochas que você consegue visualizar na flor da terra, né? Uma rocha, eu vi uma rocha, uma grandona lá, perto da casa da minha tia lá. Como que só tem ela? Ó? Só tá ela porque ela é composta de alguns elementos que não se decompõem com facilidade. As que estavam perto dela se decompuseram e formaram o terreno. Ela se mantém lá. Ela só vai levar mais alguns milhões de anos para se decompor. Mas vai se decompor, tá? E, acabando aqui, a gente tem aqui um exemplo, ó, de como o solo vai se desfazendo com o tempo, ó, o intemperismo ali, ó. Tá vendo, ó? Se tivesse chovido, estava tudo junto. Como tá calor, ele vai se separando, tá? Aqui nós temos aqui depois, ó, que vocês vão ver depois, tem os exercícios. A Terra é constituída por materiais sólidos, líquidos e gasosos. Não é? Que a gente aprendeu da biosfera. E sua estrutura externa, a parte externa da Terra, pode ser dividida em litosfera, hidrosfera e atmosfera. Então, faça a seguinte associação. Tem aqui um desenho para ajudar vocês, ó. Tá vendo? Esse desenho vai ajudar muito vocês. A, atmosfera. B, litosfera. C, hidrosfera. Olha lá. Aqui, nessa daqui, ó. Você vai colocar o quê? É a camada mais externa do planeta. Ela é composta por rochas sólidas e solo. O que é isso daí? Quem sabe? Quem sabe, eu quero saber agora. Quem sabe qual que é a camada mais superficial da Terra, formada pelo solo e pelas rochas? Vamos lá, Lucas, Pedro, Lívia, Gini, Maria Eduarda, Karen. Quem daí sabe qual que é a camada mais externa da Terra, formada por solo e rochas? Como que é o nome que se dá para isso? Alguém sabe? Sabe sim, Lucas. Nós estamos falando disso, cara. Fala aí. É a linha do horizonte? Litosfera? Não. A litosfera, meu camarada. Então, ó, nesse exercício, o primeiro você já matou. Ó, se a gente voltar lá no exercício, e eu vou voltar lá, vou apresentar para vocês de novo, olha só o exercício, o que está colocando para vocês, ó. Presta atenção lá. É a camada sólida mais externa do planeta. Ela é composta por rochas sólidas e o solo. Ela é chamada de litosfera. Aqui, ó, litosfera. Ó. Então, aqui você vai colocar que letra, ó. Que letra que tem que ser colocada aí? A B. A B, ó.
Aqui. Tá? Professor, não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo? Não, só tá catálogo do Batman. Ô, louco. Mas aqui tá colocando como se eu estivesse apresentando. Aí, voltou. Voltou, né? Ah, Letra tá B. bom. É que pra mim tá aparecendo que tá sendo, tá partilhando. Ó, o que dá pra gente ver aí, ó? A litosfera é a camada sólida mais externa do planeta. Então, aqui você vai colocar a letra B. Essa daqui, ó, é o conjunto de toda a água do planeta. A água está presente em oceanos, geleiras, rios e lagos, nos depósitos subterrâneos, no ar e nos seres vivos. Qual parte do nosso planeta que é? É a hidrosfera? É a atmosfera ou é a litosfera essa daqui? Essa aqui vai ser qual? Hã? É a camada da água. Qual que é? Olha lá. Vai ser a C. E essa última aqui? Hidrosfera, professor? É a camada de gases que envolve o planeta. Qual que é? Olha no quadrinho que tem aqui. Camada de gases? É. Atmosfera? Matou? Entendeu agora? Então você Entendi vai. tudo agora. Então você vai ver aqui, ó, olha o desenho que tem aqui, ó, que você consegue já saber isso daqui, ó. Então essa daqui vai ser a. Entenderam agora? Como ficou fácil fazer esse exercício? Ó, já dei a resposta. Agora do outro eu não vou dar a resposta, não. Vamos ver lá. Olha aqui. As formas da superfície terrestre estão em constante transformação sob a ação de agentes modeladores externos e internos da ação humana. Agentes modeladores. O que molda a superfície da Terra? O Sol, a chuva, o vento. Quais são os principais agentes internos modeladores e transformadores do relevo terrestre? Ó, interno. Tem alguma coisa lá no fundo da Terra que faz formar um relevo? Tem terremoto e vulcão. Quando esses dois entram em ação, a Terra se mexe aqui em cima e forma um relevo. Que agente externo, ó, fora lá do meio da Terra, que agente externo pode causar diversos tipos de erosão? A chuva, o sol, o vento, isso daí tudo pode transformar o relevo. Como o ser humano pode interferir no relevo terrestre? Essa daí eu não vou responder, vou perguntar aqui ao vivo. Calma lá. Essa eu não posso responder. Alguém daqui sabe como que pode ser formado o relevo? Como o homem ajuda a transformar o relevo? É isso que a gente vê, ó. A superfície terrestre. Como que o homem ajuda a transformar o relevo? Quem que sabe? Lívia, pode participar. Como que o homem, Pedro, pode participar. Como que o homem ajuda a transformar o relevo? Construindo casas, construindo pontes, barragens, estradas, desviando o curso de rio, criando rios e represas. Tudo isso vai mudar o relevo. Entendeu? Agora, para a gente entender um pouquinho melhor tudo isso que eu falei, e vocês vão ler também o texto, daí vão realmente fixar tudo isso que eu estou falando, eu vou apresentar um vídeo para vocês, e esse vídeo vai ajudar em muito o entendimento que vocês têm que ter, tá bom? Então, preste bastante atenção nele, tá bom? Vamos ver se hoje ele vai rodar legal, tá? Tomara que rode legal, para a gente conseguir ver, né? Ó, esse vídeo fala do quê? Fala de intemperismo. O que é intemperismo? O sol, a chuva e o vento. Tá? São os chamados agentes exógenos. Aquilo que fica fora da Terra. E o que é agente endógeno fica dentro da Terra. Quando é exógeno, são as intempéries. É um intemperismo. Vamos assistir um vídeo a respeito do intemperismo, que vocês vão entender melhor.
Todo mundo está conseguindo visualizar? Está conseguindo visualizar a página do YouTube aí? Fala para mim para eu soltar o vídeo. Todo mundo consegue ver? Conseguiu ver? Sim. Legal. É muito bom saber que vocês estão acompanhando. Mas parece que os outros não estão acompanhando. O Vini tá. O Vini tá. Só o Vini e o Lucas que estão acompanhando o negócio? A Gabriela acordou também. Lá, muito bom. Muito bom. Legal. Então vamos lá para o vídeo. Chega, Lucas. Chega. Vamos lá para o vídeo ver agora. Então tem lá o vídeo. Vamos lá. Nós vamos ver este vídeo. Tá? Vamos ver se vai rolar legal. Eu vou também mutar o meu microfone aqui para ver se melhora o som, tá? Intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que provocam a desintegração e a decomposição das rochas, transformando naturalmente as paisagens. Quando essas transformações são causadas pela temperatura, são chamadas de intemperismo físico ou mecânico. As rochas são formadas por diversos minerais com coeficientes de dilatação diferentes, ou seja, cada um deles tem uma resposta diferente à temperatura. Por isso, o aquecimento muito intenso de uma rocha sem cobertura pode fazer com que ela se quebre bruscamente. As transformações químicas que acontecem nas rochas fazem parte de um processo chamado de intemperismo químico. A água e os componentes da atmosfera, principalmente o oxigênio, o dióxido de carbono e o vapor de água, entram nas Calma lá que eu vou colocar de novo. Tá? Calma lá que tá chegando. Tinha duas páginas abertas aqui. Vamos ver qual que está sendo apresentada. Vamos fechar isso aqui. Calma lá que já vai, gente. Vamos fechar essa outra aqui. Tem algumas páginas abertas aqui, isso está me confundindo. Bom, nós vamos vir aqui. Vamos apresentar uma guia. Isso. Ó. Todo mundo consegue enxergar? É esse aí o vídeo. Então tá. Então agora eu vou soltá-lo. E agora todo mundo prestando bastante atenção, tá? Vamos lá. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Hansen em Geografia do Descomplica. Como é que vocês estão? Olha, o episódio de hoje do Quer Que Desenhe vai explicar um assunto importante que fala sobre os processos que modelam o relevo da Terra, a erosão e o intemperismo. Mas antes de começarmos, não esquece de ir na descrição desse vídeo e baixar o mapa mental completinho para você estudar onde e quando quiser. Dado, vamos ao nosso mapa mental favorito. Olha,
Antes de entrar na explicação sobre intemperismo e erosão, é importante frisar que ambos os termos são agentes geomorfológicos que modelam o relevo, ou seja, são agentes exógenos que atuam de fora para dentro da Terra, contando com chuva, o sol, o vento, o gelo, para realizar os processos de desgaste e transformação. Mas qual é a diferença de erosão e intemperismo? Olha, a erosão pode ser entendida como um conjunto de processos que desagregam e transportam o solo e rocha morro abaixo ou na direção do vento. A erosão mobiliza as partículas produzidas pelo intemperismo. Por isso, dizemos que está associada ao transporte. Se ela desagrega e transporta, também deposita em algum lugar. Ou seja, tira de um lugar e coloca em outro. É o processo que conhecemos como sedimentação. Já o intemperismo é entendido como o processo pelo qual as rochas são destruídas na superfície da Terra. Ele é um processo de transformação responsável por produzir argilas, solos e a matéria-prima dos sedimentos. Isso pode acontecer de 3 formas: através de processos químicos, físicos, biológicos. É importante frisar que intemperismo e erosão se reforçam mutuamente. Se a erosão move o material alterado, novas porções de rocha inalterada ficam expostas ao temperismo. O temperismo físico pode ser entendido como a rocha sólida sendo fragmentada por processos mecânicos. Predomina em locais áridos ou semiáridos, onde existe muito vento e pouca chuva, sendo a água o principal agente do intemperismo químico. Sobre esse, podemos entender como o processo no qual os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos. E esse tipo de processo predomina em clima tropical ou equatorial. Quanto mais água e calor, mais chuva e maiores serão as taxas de intemperismo químico. Um exemplo muito importante do que o intemperismo químico é capaz de fazer é o que chamamos de pedogênese, ou seja, o processo de formação de solos. A chuva é capaz de alterar a rocha-mãe, transformando-o quimicamente e dando origem a solos com características minerais semelhantes à rocha de origem. Além do clima, das variações de temperatura e índice de chuva, existem alguns outros fatores que regulam as taxas de intemperismo em um determinado local. Por exemplo, o tipo de substrato rochoso, sendo algumas rochas mais resistentes, mais difíceis de serem intemperizadas do que outras. Com a erosão diferencial, isso pode formar cachoeiras. Uma parte da rocha é mais resistente e não erode, formando as quedas d'água. Um segundo fator é a presença ou não de vegetação, já que as raízes ajudam a pegar o solo, facilitam a infiltração, protegendo as camadas superficiais do solo de processos mais abruptos, como chuvas torrenciais. Outro exemplo de fator é a declividade do terreno. Se for muito íngreme, facilita um deslizamento, por exemplo. E, por fim, o tempo de exposição aos agentes intemperizadores. Nesse momento, você pode pensar, todos esses processos que acontecem, a gente influencia em nada, certo? Errado. Qualquer intemperismo causado por um ser vivo, animais, plantas, nós, é chamado de intemperismo biológico. Bom, até aqui você entendeu que a erosão e o intemperismo alteram e modelam o relevo, certo? Agora, vamos ver alguns tipos de erosão? Os agentes e as consequências desse processo? Adianto logo que são 5 os tipos de erosão. A erosão pluvial é a que ocorre em meio da chuva. Ao bater no solo ou na rocha, a chuva pode mobilizar fragmentos erodidos, desgastando o material. Nesse tipo de erosão, temos o efeito splash, que é quando a gota da chuva bate no solo e levanta partículas. Não preciso nem dizer que o desmatamento agrava esse efeito, né? Com o solo destampado, ele fica desprotegido e mais exposto, reduzindo também a infiltração da água, assim como na erosão laminar, quando a água escoa superficialmente pelo solo e leva sua cobertura mais superficial, desgastando-o. Por isso, a erosão pluvial é mais conhecida de gerar movimentos de massa em encostas, os chamados deslizamentos de terra. Já a erosão eólica tem como agente o vento, e pode formar relevo em taça, como ocorre no Parque de Vila Velha, no Paraná. A erosão marinha ocorre pelo efeito das ondas do mar e pode dar origem a um relevo conhecido como falésias, onde as ondas retiram parte da rocha, formando paredões rochosos próximos à costa litorânea. Já a erosão glacial tem como agente o gelo, pode formar fiordes e vales rochosos, podendo também desagregar uma rocha quando a água infiltre suas fendas e, ao congelar, se expande. Ou até a própria dilatação, em função da temperatura da rocha, pode provocar a desagregação de dela. E, por fim, a erosão fluvial, que ocorre pelos rios, pode originar relevos como os cânions e as bacias sedimentares. Se ocorre a redução da vegetação da várzea nas margens dos rios, seu canal pode erodir e entupir o canal principal, o que chamamos de assoreamento.
Olha, até aqui deixamos claro como o desmatamento pode agravar esses desgastes. Infelizmente, a humanidade sempre dá uma ajudinha para piorar o que já se encontra numa situação bem complicada. É por conta do desmatamento que ocorrem também as votorocas, que surgem a partir das falhas na terra, que podem ser fruto da aragem do solo para atividades agrárias, podendo formar ravinas ou buracos maiores, e até mesmo a própria vossoroca, que é quando o solo se desagrega por completo. Muitos solos são perdidos dessa maneira e o fenômeno é irreversível. A lixiviação do solo é outro processo que se agrava com o desmatamento. Com o solo exposto, a água da chuva leva os nutrientes das camadas superficiais do solo para as mais profundas. Assim, como o desmatamento é provocado por nós, o efeito da chuva ácida também é agravado por nós e acelera o intemperismo químico. Além disso, a humanidade realiza diversas atividades desagregadoras de rocha, como a mineração, a escavação para fundação de edifícios, etc. Uau! Quanta coisa. Erosão e intemperismo é mesmo um assunto denso. Ainda bem que o Quer Que Desenhe está aqui para resolver suas dúvidas e deixar tudo explicadinho para vocês. Por fim, não esqueça que você pode e deve baixar esse mapa mental perfeitinho no link na descrição. Além disso, tem também link para assinar o Descomplica com desconto. Bom, até aqui eu acho que vocês estão conseguindo compreender. É claro que tudo isso que foi falado, ele vai fazer mais sentido para vocês à medida que vocês lerem o texto. É impossível, a não ser que a pessoa seja um gênio mesmo, ele aprender tudo o que precisa só com a conversa. Ele tem que dar uma lida no que tem conteúdo, né? Ele tem que tentar fazer as atividades, né? Se ele assistir a aula, né, ele vai ser melhor direcionado para o aprendizado. Mas só assistir a aula não te garante a total compreensão do tema. Então, ó, preciso sim que você assista a aula, que você faça uma pesquisa à parte, sabe? Que você saia dessa imobilidade e procure procurar saber também. Ler o texto é o básico. Tá? Nesses textos que é colocado para vocês, só tem um básico. Eu tenho mais um outro vídeo aqui, ele também aborda o mesmo assunto. Tá? Ele também aborda o mesmo assunto. E eu queria passar ele para vocês, porque ele tem desenho. E como tem desenho, né, ele, digamos assim, ele consegue mostrar para vocês como que acontece essa coisa de intemperismo. Tá bom? Então, ó, todo mundo presta bastante atenção, porque a gente vai ter um outro vídeo. Tá bom? É coisa rápida. Está conseguindo enxergar a apresentação? Está conseguindo ver? Legal, Lívia. Legal. Então, eu vou soltar lá o vídeo. Um vídeo não tem nem 3 minutos, tá? Daí, então, a gente volta para finalizar isso, tá bom? Falou. Intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que provocam a desintegração e a decomposição das rochas, transformando naturalmente as paisagens. Quando essas transformações são causadas pela temperatura, são chamadas de intemperismo físico ou mecânico. As rochas são formadas por diversos minerais com coeficientes de dilatação diferentes, ou seja, cada um deles tem uma resposta diferente à temperatura. Por isso, o aquecimento muito intenso de uma rocha sem cobertura pode fazer com que ela se quebre bruscamente. As transformações químicas que acontecem nas rochas fazem parte de um processo chamado de intemperismo químico. A água e os componentes da atmosfera, principalmente o oxigênio, o dióxido de carbono e o vapor de água, entram nas rachaduras das rochas e se combinam quimicamente com seus elementos, desencadeando sua desintegração.
As rochas também são transformadas pela ação de organismos vivos num processo chamado de intemperismo biológico. As raízes das plantas penetram nas fissuras rochosas, facilitando sua quebra. As rochas permitem o contato com o ar e a entrada da água, ativando o intemperismo químico. Os vegetais também liberam ácidos orgânicos e carbônicos que atuam na decomposição da rocha. Outros importantes da transformação lenta e natural do relevo são o vento, que joga minúsculas partículas contra as rochas, promovendo sua quebra, a chuva, que transporta a matéria degradada das rochas e forma vossorocas em áreas desprotegidas, os rios, que transformam o relevo quando desgastam os barrancos, principalmente nos planaltos, e quando depositam sedimentos nas planícies, formando meandros e bancos de areia, os mares, que se chocam contra os relevos litorâneos, promovendo lentamente sua quebra e transportam a areia que se acumula nas praias, e as geleiras, que quando derretem parcialmente, arrastam e quebram pedaços de rocha, formando morainas. Os seres humanos, por meio da tecnologia, são os principais agentes de transformação do relevo. Desmatar a vegetação, aplainar ou escavar terrenos e retirar minérios do solo são ações que causam mudanças bruscas e radicais nas paisagens. Todo mundo entendeu agora melhor com esse desenho? Então, agora eu queria perguntar para vocês o seguinte. Não ficou travando hoje não, né, Lucas? Que nem ontem? Não, né? Ficou assim? Ficou. Ah, que pena. Mas acho que ficou bem menos do que ontem, né? Ontem a minha internet estava... ficou um pouquinho, né, Lívia? Ontem estava péssima. Eu odiei a minha aula de ontem. Nossa, na hora de editar, deu vontade de nem colocar. Bom, o que eu quero falar com vocês agora é o seguinte. Agora que vocês têm uma noção do que é o intemperismo, que é o sol, que é a chuva, que é o vento, e esses agentes é que vão ajudar a modelar o relevo, entre esses agentes a gente vai acrescentar qual? O homem. O homem, ele tem um papel, assim, primordial. O que o homem faz? Ele tira a cobertura vegetal, tira todas as árvores de cima da terra. Quando vem a chuva, essa chuva faz o que a gente chama de intemperismo químico, né? Lava a terra. E quando não tem cobertura vegetal, acaba degradando, não dando para plantar, não dando para construir. Às vezes acaba criando a chamada vossoroca. O que é essa vossoroca? Gente, eu separei um videozinho agora para o final, para vocês terem noção do que é uma vossoroca. Eu até perguntei no começo, quem aqui conhece uma rua sem terra, que quando chove faz aqueles buracão? Eu vou mostrar para vocês agora o que é uma vossoroca. Tá? Coisa de um minutinho, só para vocês terem noção, noção mesmo do que é uma vossoroca. Aqui o nome é curioso, né? Vossoroca. E não é com C cedilha, hein? Tá vendo? Eu vou apresentar aqui para vocês vão adorar ver esse videozinho. Olha lá. Olha a vossoroca. Olha a vossoroca aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Coisa rapidinho. Aqui, assim, mais ou menos. Vamos lá. Em Goiânia, ele está invadindo vários bairros. O terreno de característica arenosa, aliada às chuvas e à falta de um sistema pluvial, cria um clima propício à erosão, que se manifesta aqui em sua forma mais perigosa, a vossoroca. A palavra vossoroca vem do tupi-guarani ibissoroque, que significa rasgão no solo. E é justamente esta impressão que a gente tem diante de uma erosão, que o solo está sendo rasgado.
sem fazer cerimônia, ela derruba cercas e destrói ruas. Na Vila Pedroso, por exemplo, essa erosão trabalha desde o ano passado sem ser incomodada. E olha só o resultado. Um buraco de 200 metros de comprimento por 50 de largura e cerca de 15 metros de profundidade. E que agora já ameaça as casas vizinhas. E o que pode ser feito para conter as erosões? Vários métodos podem ser feitos. O principal dele, em caso de Vossoroca, é desviar toda a água de maneira que ela não se flua numa direção, né? Fazer com que ela se espalhe de forma suave e, com isso, não permitir que ela se junte num lugar só. A solução final mesmo é a construção de galerias pluviais e a pavimentação. E, para isso, a Prefeitura, recentemente, tem resolvido muitas erosões aí. Nós construímos cerca de 80 mil metros de galerias em vários setores, mas ainda há setores que há necessidade disso e a Prefeitura, diuturnamente, tem procurado atender. Vocês viram, então, o que é uma Vossoroca? É aquele buracão que faz na rua que não é asfaltada, né? Não que tem que ser só na rua, né? Às vezes você está andando no meio do pasto, você vê um buracão lá, né? Provavelmente esse buracão, ele está numa rua que é em declive, ou seja, ela é descida, né? E como ela é descida, a água flui com mais força, e quando ela flui com mais força e não tem cobertura vegetal nenhuma, ela acaba levando todos os sedimentos. É uma intempérie, né? A intempérie está agindo aí. Então, através de um processo, né, de lavagem do terreno, ela acaba levando todos os sedimentos e indo parar num único lugar. Entendeu agora? Pessoal, então agora aqui, acabou a nossa aula. Um abraço para todo mundo. Wakanda Forever para todo mundo, tá bom? Quem quiser, falou, Pedro. Quem quiser ficar aqui conversar comigo para tentar tirar. Tchau, tchau. Gabriela, fica aí um pouquinho. Eu quero conversar com você. Só um pouquinho, a Gabriela. Tá bom, Gabriela? Só um pouquinho. Vini, você já deixou aí sendo o sexto C, né? Eu vou dar uma olhada depois, ver como que eu coloco a sua participação lá. Tá bom? Gabriela, você fica aí. Tá bom? Olivia, você... Que série que você é, Lívia? Sexto C? Eu vou dar uma olhada no seu também. Lívia, pode sair? Não. Lívia, tchau. Pode ir embora. Você não tem nada? Tá em dia a matéria? Tchau, Maria. Tchau. Tá em dia? Então, acabou. Então, o problema é só se você não tivesse em dia, tá? Então, você fica pouco aqui. Eu fiquei pensando, de repente, tá com matéria atrasada. Mas se não tá, Wakanda Forever. Tchau. Bom final de semana, hein? Vamos lá falar comigo, Karen? Então, vou parar aqui a gravação para a gente conversar. Tá bom? Então tá. Tchau, pessoal.